Fala aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Fabrício Santana e eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês preferem correr na rua ou na esteira? Vocês correm na rua porque vocês gostam ou por uma opção? Ou a esteira é uma opção ou vocês são obrigados a correr na esteira? Por que essa pergunta? Porque hoje o nosso tema e o que a gente vai conversar hoje é a diferença entre correr na rua e correr na esteira. Você sabia que existe diferença? Então fica ligado aí que depois da vinheta a gente conversa mais. Bom, então é natural que a gente pense, não, eu gosto de correr, eu vou correr na rua naturalmente. Mas existem muitas pessoas que preferem correr na esteira por diversos motivos. E hoje a gente vai fazer um comparativo entre algumas características, tanto de situação, do que é melhor, o que é pior, se é mais benéfico correr na esteira, se é mais benéfico correr na rua, em que situação isso acontece, e também algumas características biomecânicas do movimento que também tem diferença, tá certo? A gente vai fazer uma relação direta entre uma coisa que acontece na esteira e na rua, tá? Pra gente ter essa questão da comparação. Bom, a primeira questão que eu acho que é o que mais defende o fato das pessoas gostarem da esteira é a segurança. Porque naturalmente a esteira é um ambiente controlado, você está num ambiente fechado, que não tem a questão de clima, de temperatura, de chuva, não tem questão de se você está chovendo na chuva, se você está correndo na chuva tem algum raio, algum trovão, que isso é um pouco mais perigoso, né, de você estar correndo em ambiente aberto. Você não tem a questão do trânsito, do movimento, de ter que ficar cuidando das esquinas. Então a esteira tem esse benefício, você consegue de maneira mais controlada você correr, tá? E como você também consegue na segurança ajustar quando você vai fazer isso, né? Por exemplo, na corrida de rua você tem que cuidar um pouquinho a questão do horário, porque interfere na segurança. Se você vai correr na rua em horário de pico, onde tem muito mais trânsito, claro que você tem que tomar muito mais cuidado. E na esteira isso já não acontece. Um outro fator relacionado também ao benefício da esteira é que na esteira você consegue controlar melhor a sua velocidade, tá? Porque naturalmente você corre aquilo que a esteira proporciona a você correr, né? Se você colocar 10 km por hora, você tem certeza que você estará fazendo um treino a 10 km por hora. Já na corrida de rua, na rua, você tem muita oscilação de velocidade, que para uns isso pode ser uma coisa boa e para outros pode ser uma coisa não tão boa. Então se você quiser fazer aquele treino que realmente você tem que manter uma velocidade por tanto tempo, então a esteira seria mais interessante para você fazer um treino específico, tá? Mas na rua tem as suas características de velocidade também. Então como a gente vai ter muita subida, muito descida, muito cuidado com a segurança, com o ambiente externo, então naturalmente que a gente vai oscilando essa velocidade, tá certo? Pensando em características agora do movimento, da corrida em si, a gente tem algumas características que elas diferem, porque naturalmente quando a gente está na esteira, a gente acaba sendo um pouquinho mais passivo, é um movimento um pouquinho mais dependente da esteira. Então quando aquela esteira, a fita, ela vai rodando, a gente tem que se adaptar a essa velocidade. Então, como eu havia dito, se ela tem uma velocidade ali, você tem que cumprir aquela velocidade, você não simplesmente desacelera e acelera ao momento que você quer. Então, os movimentos eles acabam mudando um pouquinho a questão, porque você acaba fazendo uma corrida um pouco mais dependente de um fator externo, por exemplo, o chão, tá? Na corrida de rua é você que faz 100% do movimento, já que o chão está parado. Então, todos os movimentos de propulsão, de fazer a propulsão para cima e para frente, ele é muito mais evidente, né? Você tem que fazer muito mais força para frente. E já na esteira você não precisa fazer força para frente, você precisa fazer força mais para cima, porque você vai estar num ambiente parado, né? Então você não precisa sair fazendo muita força para frente, porque tem essa característica. Então a partir disso, a partir dessa adaptação da esteira da corrida, a gente vê algumas características. Por exemplo, na esteira a gente vai ter um comprimento de passada menor. Então comprimento de passada é aquela abertura que seu pé vai até a frente e percorre
percorre todo o trajeto e vai até o momento que ele tira o pé de novo para o outro pé pisar. Então esse movimento aqui é o comprimento de passada, né? É todo o tamanho do movimento que você faz quando o seu pé está no chão, tá? Então essa passada, esse comprimento, ele acaba sendo reduzido na esteira por uma característica, por causa da velocidade, da adaptação e também por uma adaptação da segurança do tamanho da esteira. Então, como você tem que se adaptar àquela velocidade, você vai fazer isso da maneira mais dinâmica possível e eficiente possível. Então, é natural que o seu comprimento de passada diminua na esteira. Já na corrida de rua, como você tem que acelerar o movimento, colocar mais propulsão para frente, é natural que você tenha um comprimento de passada maior, tá? E também na corrida de rua você acaba oscilando um pouco mais esse comprimento de passada, porque tem mais subidas, mais descidas, tem ambientes diferentes, você vai correr na brita, no asfalto, na estrada, então isso também vai interferir no comprimento de passada, tá certo? Um outro fator também que é muito importante é a questão do impacto na corrida, tá? A esteira tem menos impacto do que a estrada, do que a estrada de chão, né? Do que correr na rua, porque na rua a gente está falando de um asfalto, de um concreto, tá? A densidade, ela é muito mais rígida, ela é muito maior a densidade do que comparado à esteira, porque na esteira, como é uma estrutura que ela é um pouco mais móvel, então a esteira ela vai acabar flexionando, se os pés têm algum tipo de amortecedor nos pés, vai acontecer uma absorção desses pés, como tem borracha protegendo os pés da esteira, também isso acaba absorvendo. Então, naturalmente, o sistema da esteira vai acabar fazendo com que você tenha um menor impacto na corrida. E em alguns momentos isso é bom. Então, por exemplo, se você está voltando de uma lesão e quer fazer um treino onde a sua lesão foi caracterizada por um aumento de impacto na corrida, quem sabe você pode retornar um pouquinho antes e fazer um treino um pouquinho mais leve na esteira, porque você sabe que na esteira você vai ter menos impacto, tá? Então a esteira, nesse aspecto, ela é uma boa progressão de carga. Então, antes de você sair correndo já direto na rua, então você pode fazer alguns treinos na esteira para voltar a se adaptar a esse impacto na corrida, e aí depois você progride e vai para a rua, tá? Então, como na rua a densidade é maior, então naturalmente o impacto na corrida acaba sendo maior, sim. Uma coisa que as pessoas acreditam é que o consumo de energia, eu gasto mais ou menos energia, vou gastar mais na rua ou mais na esteira. Ainda não se tem muito ao certo se você vai gastar, se existe certo um martelo batido de que na rua você vai gastar mais energia do que na esteira, tá bom? Então ainda não está claro essa relação entre rua e esteira em questão do consumo de energia. Mas tem uma coisa que é importante: se você não tem como correr na rua em algum momento, e você corre na rua periodicamente, mas em algum momento específico você tem que correr na esteira, existe um jeito muito interessante da gente simular a corrida de rua na esteira. E você vai fazer isso de um jeito muito simples, que é adicionando 1% de inclinação na esteira. Esse 1%, aumentando um pouquinho que seja, vai fazer com que essa inclinação você tenha que fazer aquela propulsão e aquela força que na corrida de rua acontece e que já na esteira não acontece tanto. Então você vai acabar simulando da melhor forma possível a corrida de rua na esteira. Esses foram alguns pontos que eu trouxe para vocês de comparativo entre correr na esteira e correr na rua. Se você tem alguma outra dúvida ou algum ponto que você acha, o que é melhor, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando também, tá certo? Já não esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações, que aí toda vez que sair um vídeo novo da ProElite, você vai ser lembrado e notificado no celular. E também compartilha para o seu amigo que sempre está na dúvida ou gosta de defender que a rua é melhor, que o correr na esteira é melhor, então esse comparativo vai servir bastante para ele. E também eu vou deixar aqui uma indicação falando, como a gente falou sobre o impacto, a diferença de impacto na esteira e na corrida de rua, eu vou deixar aqui também como indicação para vocês um vídeo que eu falo como reduzir o impacto na corrida com alguns exercícios, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e até lá!